catacumbas. Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Padre Wander, como sempre, mas com a presença ilustre do seu Sepúlveda, do PH, e a gente vai falar sobre vida dos santos. Como é que a história de conversão e o impacto dos santos na sociedade atual se torna um elemento chave para que as pessoas possam encontrar caminhos pessoais, alternativas, até porque há multiplicidade de caminhos de salvação, porque há multiplicidade de tipos de santo, jeitos de ser santo, e nós vamos falar um pouquinho disso. Mas antes disso, o Padre Wander faz uma oração inicial para nos colocar na trilha correta de Nossa Senhora, né, Padre? Muito bem. Vamos rezar. Em nome do Padre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Regina omnia sanctorum, ora pro nobis. Em nome do Padre, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Padre, faz talvez uma introdução do senhor, e para a gente poder depois mergulhar na sabedoria do seu Sepúlveda, na contribuição do PH, sobre lembrar a teologia católica básica em 3 minutos, o que é um santo? O santo é o que amou a Deus sobre todas as coisas, é o que colocou Deus como o centro da sua vida e procurou atender, praticar, viver a sua vontade em todas as coisas, em tempo integral, totalmente aniquilado, esquecido de si mesmo, até que chegasse aquele tempo em que a mística e sobrenaturalmente a graça gerasse o fruto maior daquilo que São Paulo comunica na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, agora me deu, é o meu lema de ordenação, vivo mas não sou eu, é Cristo que vive em mim. Autem iam non nego, vivite in vero me Cristo. Vivo autem iam non nego, vivite vero me Christus. Essa é a máxima da santidade. Já não sou eu quem vive, mas não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Isso é o santo. Isso é o santo em tudo. O seu pensar é Cristo, o seu falar é Cristo, o seu sentir é Cristo. Por isso é obra da graça. Isso por nós mesmos, São Pedro inquiriu nosso Senhor, então nessa via tão estreita que já se vê que é impossível, quem vai dar conta de pôr em prática isso? Nosso Senhor terá respondido a ele, com outras palavras, mas ninguém por si mesmo, mas ninguém, mas pela graça, pela minha graça, pela graça de Deus. Ao homem, quem pode salvar-se? Quem pode ser santo? Quem pode salvar-se numa matéria, mas indo mais longe, chegar à perfeição das virtudes heróicas da caridade, que é o corolário de todas as virtudes. Ao homem isso é impossível, a Deus não. A Deus é possível, a Deus é possível. Então, quer dizer, deve morrer, porque aqui tem uma coisa, Daniel, seu Sepúlveda, Paulo, e fique muito claro para nós. Em nós há uma batalha entre duas vontades, entre a nossa e a de Deus. Se Deus vencer, seremos santos. Se nós vencermos, nós nunca venceremos, nós perderemos. Mas se nós sufocarmos a soberania de Deus em nós, pelo nosso pecado, nós seremos terminados condenados. Então a santidade, eu acho que para mim a máxima de São Paulo é essa: vivo autem mia, non nego, vivite vero in me Christus. Aqui sintetiza. E olhar para os santos, né, Daniel? Acho que nesta noite a conversa vai ser sobre isso, mas olhar para os santos. Nós estamos necessitados de olhar verdadeiramente para esses grandes ícones que quer dizer, o Dom Próspero Guerrangeiro, ele fala uma coisa no seu opúsculo, aquele panfletinho cheio de luz e cheio de grandeza intelectual, no sentido católico da história. Ele diz o seguinte: olha a imensidão de Dom Próspero Guerrangeiro. Ele diz que quando nós olhamos para o Nosso Senhor é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é a meta, ele é tudo, é o centro. Mas vendo Deus a nossa debilidade, a nossa miséria, ele vem em nosso socorro, nos dando degraus mais baixos para irmos subindo aos poucos, até a configuração do seu divino Filho, os santos. Então ele nos coloca como via e assegura os nossos irmãos no corpo místico de Nosso Senhor, que venceram pelo sangue do Cordeiro. Aquela primeira contagem dos santos, os santos canonizados, da multidão dos 144 mil, os santos de primeira grandeza, que foram dados como modelos. E depois, não só eles, toda uma multidão que não se podia contar. Aí aqueles que não foram proclamados solenemente pela igreja. É impressionante que
eles venceram pelo sangue do Cordeiro, e que o Apocalipse termina fazendo menção do triunfo deles. E eles brilharão como estrelas no firmamento. Ele usa ali o futuro, o verbo no futuro, mas que no fundo, para eles, nós sabemos que já consumatum est, já está realizado. E eles brilharão como estrelas no firmamento. Esses são os santos. Eu gosto da expressão kenosis. Para mim, a passagem que mais me toca no Evangelho, se você dúvida, é Filipenses 2:5-11. Sendo igual a Deus, não se fez, não usurpou, ele esvaziou-se a si mesmo, sem perder sua divindade. E o esvaziamento pessoal, e acho que o senhor é uma mente privilegiada para tratar desse tema, o esvaziamento pessoal é praticamente impossível na sociedade atual, que é orientada ao enchimento pessoal de si mesmo e de tudo que vem na adjacência. Né? Como é que o senhor enxerga a jornada pessoal de santificação, de santidade, de busca de santidade nessa sociedade que nós... Pegando a definição do Padre Evandro, o senhor acha possível essa jornada para a maioria das pessoas? Olha, assim, nessa conversa que nós estamos tendo aqui, bem ao lado de um dos meus maiores amigos, e conversando muitas vezes com ele é um convertido, ele diz a conversão dele, ele me dizia uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que era o papel dos santos, depois ele vai falar sobre os santos, na conversão dele. Eu acho que nós, hoje em dia, prestamos pouca atenção nos grandes heróis da fé que nós tivemos e que são tão diferentes. E quando o Padre Evandro estava conversando, eu estava me lembrando assim, de passagem. Ontem foi São Tomé, domingo, São Tomé. Só que São Tomé estava junto com outras pessoas que eram outros apóstolos que eram completamente diferentes dele. E cada um tinha uma riqueza de personalidade, cada um tinha uma riqueza de santidade, etc. Bom, e eu acho que nós temos que responder a uma dificuldade psicológica. Porque eu vou lhe dizer como é que eu, assim, quando era criança, eu tinha assim, um entusiasmo da ideia do santo. Mas eu julgava que o santo era o seguinte, a pessoa já nascia mais ou menos com uma auréola, assim, e já era... E a pessoa dizia assim, bom, eu não nasci assim, então não é para mim isso aqui. Depois também há outra ideia que também eu acho que é equivocada. Todos somos chamados a ser perfeitos, mas nem todos somos chamados à santidade heróica, porque isso também seria uma concepção igualitária das coisas. Santa Teresinha do Menino Jesus provou o contrário. O santo do dia a dia. Exatamente. Bom, então, bom, e depois a outra ideia é o seguinte, não, o sujeito ser um santo, ele é um descolado com a realidade, não tem nada a ver com a realidade, deve ser um sujeito que é meio azarado, não sabe tocar a vida. Ora, quando nós vamos ver a vida dos santos, é o contrário. Por exemplo, eu estava aqui, enquanto o Padre Evandro estava falando, estava me lembrando de Santo Inácio. Muita gente conta a história de Santo Inácio assim, ele teve na batalha ele foi ferido, não sei quantos, depois ele fica deitado e como ele não tinha nada para ler, então ele leu a vida dos santos. Não é bem assim. E ele leu a Legenda Áurea. E não é bem assim por quê? Porque, na realidade, ele era uma mentalidade ainda medieval. Ele tinha toda aquela mentalidade do heroísmo da cavalaria medieval. Embora ele fosse mundano, mas ele ainda tinha aquela visão do heroísmo. Paradigma. Ora, a Legenda Áurea o que é que diz? São os cavaleiros da fé. No fundo, a ideia da Legenda Áurea é que aqueles santos são, sim, aquilo tem algo do heroísmo cavalheiresco. Bom, então eu acho o seguinte, nós temos que tirar um pouco certas dificuldades psicológicas que vêm da deformação. Bom, a outra coisa é o seguinte, eu acho que aqui é um problema, que é o seguinte, a sociedade atual, ela não busca que a pessoa procure qual é a sua missão. Ou seja, o Padre Evandro tem uma missão, você tem outra missão, Daniel, o Paulo tem outra, e, enfim, todos que estamos aqui nessa sala, Deus tem uma missão para nós. Não, nós procuramos, não estou dizendo nós aqui, mas nós na sociedade atual procuramos a fama. O que é que eu vou fazer para ficar famoso? Fama pequena, média, grande, coisa assim. Ou sucesso, né? Ou sucesso, exatamente. Não é
que seja conhecido, mas eu tenho que ter um sucesso na vida. Bom, muitas vezes nós vemos, eu estou me lembrando aqui, porque eu já fiz muitas lives sobre isso no meu canal, nós temos coisas muito interessantes. Por exemplo, pessoas que procuram um caminho, que eles sabem que é aquele caminho, e tudo dá errado para eles. Deus permite que tudo dê errado, mas eles não perdem aquilo que não perdem aquela vista, que é o seguinte: não, eu tenho uma missão, eu quero fazer isso, eu vou chegar lá. E também não se perturbam com as dificuldades da vida. Com o suposto insucesso aos olhares humanos. Aos olhares humanos. E às vezes é mais puxado. Às vezes os insucessos trabalham contra a própria vocação. Eu estava me lembrando só de São Patrício, por exemplo. São Patrício, ele quer se devotar. A primeira coisa que acontece com ele é que ele vai ser escravo. Ele vai ser escravo. Bom, já acabou a vida dele, teoricamente. Já acabou a vida dele. Depois o largam lá numas pastagens e ele tinha que cuidar de gado. E onde é que estava o homem que queria fazer apostolado? Mas só que acontecia um fenômeno interessante com ele, né? Ele se ajoelhava, os animais o rodeavam, o protegiam, e ele tinha o dom da oração. Quer dizer, então, era ao mesmo tempo uma contradição e ao mesmo tempo Deus lhe dava coisas que ele não estava à espera e que ele não tinha pensado. Agora, tudo isso eu acho que nós temos que ter em vista o seguinte: os santos são inspirações para nós. Nem todos são para imitar, porque nós não podemos ter todos os encaixe naquilo, né? Não podemos ter todos os tipos de santidade, mas eles são sempre uma inspiração. Sim. E outra coisa, por exemplo, eu lembro-me disso, que eu tenho isso muito vivo. Santa Teresa de Jesus, isso para nós percebermos os católicos de hoje em dia. Santa Teresa de Jesus, ela vê a decadência do Carmelo. As freiras cantavam, faziam soirées, digamos assim, nos conventos, recebiam convidados. E isso era a vida do Carmelo. E ela começa a reformar o Carmelo para ter uma austeridade carmelitana, etc. Então vai começando a fazer a obra dela de reforma do Carmelo, dos vários conventos. Chega uma ordem do Vaticano, do Papa, mandando ela desfazer tudo. Mandando ela desfazer tudo e voltar tudo ao que era. Qual é a atitude de Santa Teresa? Ela obedeceu? Não, calma aí. Ela obedeceu, mas o seguinte, isso aqui está errado. E o que reconheceu e enfrentou. E o que é que ela vai fazer? Ela vai falar com o Nuestro Santo Rei Filipe II. E vai lá falar com ele e diz: mas o que é isto? Então eu estou fazendo uma obra de renovação da Ordem do Carmo, etc. E agora vem esta Ordem do Vaticano. Ela vai falar com o rei. Ela não vai falar com o bispo, não sei o que, ela vai falar com o rei. E o rei famoso, né, Filipe II, Nuestro Santo Rei Filipe II, como dizia a Santa Teresa, vai chamar um núncio apostólico. E não sei se sabem que o Filipe II tinha uma personalidade tão forte que muitas vezes as pessoas ficavam diante dele e começavam a tremer. E ele dizia assim: sossegaos, sossegaos. Bom, e o núncio apostólico chega diante dele e começa a tremer. E ele diz: sossegaos. E ele vai perguntar o seguinte: o que está acontecendo? Por que a obra da irmã Teresa está sendo assim perseguida? Então veja o seguinte: há alguma coisa mais encaixada na vida daquela vida de Santa Teresa, do rei da Espanha? Uma pessoa pode ser mais ligada à realidade? Não. E ela vai conseguir reverter, que o rei vai conseguir do Papa que reverta. Então, nós temos uma ideia assim de passividade, de desligamento, e da pessoa que já nasce assim com uma auréola. E essas coisas não são verdade. Eu aprendi uma coisa pela experiência do estudo da geografia, do estudo da vida dos santos, que toda vez santo é aquele cuja primeira reação é fugir de Deus. O Jonas: não quero, não é para mim. O Padre Pio: não é para mim. Todo aquele que fala: manda para mim, Senhor, que eu resolvo, esse aí não é santo. O Sr. Sepúlveda falou da vossa conversão, PH. Fala um pouquinho do papel dos santos num caso concreto, na tua vida.
Eu sei que você já falou isso em outras situações, Sim, mas sim. nesse contexto aqui, acho que funciona como um bom exemplo. Sim, eu só quero pegar um gancho que o Sr. Sepúlveda falou rapidamente, porque o Sr. Sepúlveda deu exemplo, né, pegando o que você comentou, Daniel, da dificuldade que as pessoas têm de hoje em dia praticar as virtudes em detrimento da fama, de aparecer e tudo mais. Isso é uma coisa que nós passamos diariamente, né, Sr. Sepúlveda? Até tema de muitas conversas nossas. Por quê? Muitas pessoas falam assim, mas o PH Vox, vocês poderiam fazer assim, 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 assado. Existem várias técnicas que você pode aplicar, neurolinguística, algoritmo, que é uma coisa que nós estamos antes de começar e tudo mais, que facilitaria o nosso trabalho. Que nós não teríamos dificuldades financeiras, que a gente conseguiria fazer muita coisa. Só que isso a custo do quê? Porque isso não é segredo para ninguém, não é rasgar a vela para si mesmo, uma coisa do tipo, né? Mas o trabalho do PH Vox, ele foi consagrado a Nossa. E quando ele foi consagrado a Nossa Senhora, a promessa que eu particularmente fiz, comigo, né? A promessa que eu fiz foi que minha mãe, eu não preciso saber e entender tudo, mas então que eu seja utilizado como instrumento da sua vontade para a conversão de pessoas e que esse trabalho seja para enfrentar os maus da revolução que a senhora anunciou na aparição de Fátima. E no dia que eu não servir mais, coloque de lado. Então, eu já falei isso para o próprio público do PH Vox. No dia que vocês perceberem que a gente está trilhando por um caminho diferente disso, nos abandone. Como o Paulo disse, né? Se vier um anjo aqui falar um evangelho, anátema. Se eu mesmo, Paulo, voltar aqui e falar anátema, seja eu. Claro. Exatamente. Então, e uma coisa que ajuda muito, e que me ajudou, um sacerdote que fazia direção espiritual comigo me passou e eu sofri muito, e foi ali que eu percebi a maravilha de ser católico, a ladainha da humildade. A ladainha da humildade, ela coloca você de joelho, e quando você começa a fazer, você começa a sentir as provações no seu dia a dia e a vida interior. Não é algo que é para fora. E aí eu entro na questão da minha conversão. Eu era testemunha de Jeová e isso foi durante praticamente metade da minha vida. Né? Desde os meus 3 anos de idade, a minha mãe começou a frequentar, se batizou, frequentei até meus 20 anos de idade. E eu sempre gostei de estudar, e acho que muito do que eu sempre gostei de ler, a forma que eu consigo me expressar, porque você tem aulas lá de palestrar e tudo mais, então isso ajudou muito na minha formação, e também existe ali um quê ainda do cristianismo, sim, que ajuda você numa formação moral, e isso me ajudou muito. Só que eu percebia que muitas pessoas da minha idade lá estavam se batizando por aquela coisa, sentia um quentinho no coração, sabe, alguma coisa que não estava batendo. E eu percebia que faltava algo ali. E qual que era uma das principais coisas que eu sentia falta? Ok, nós tivemos o Velho Testamento, tivemos ali o Novo Testamento, Nosso Senhor morreu na cruz, na verdade, a Testemunha de Jeová morreu numa estaca, não era uma cruz, né? Então, toda a representação é para cima, não é crucificado. E depois, Deus esqueceu a humanidade, Deus abandonou, e eu tive vários instrutores da Bíblia e era muito complicado para eles, porque eu, sem saber o que era, eu aplicava a maêutica socrática. Não fazia noção do que era, mas... Por quê? Por quê? Mas por quê? Por quê? E aí chegava num ponto que travava, eu falava, tem alguma coisa errada. E aí, por N fatores da minha vida, eu me afastei das Testemunhas de Jeová, e um ponto principal foi a questão de como eu enxergava a caridade com o próximo. Né? Então, as Testemunhas de Jeová, eles têm um pensamento sectário. Tanto que agora eles estão tendo problemas. Né? Eu conheço algumas pessoas, acompanho algumas coisas, eles estão tendo problemas sérios, eles estão tendo que, de certa forma, vaticanizar segundamente a religião também, a coisa está um pouco complicada. Se algum testemunho de Jeová aqui estiver assistindo, não fique com raiva, mas as testemunhas de Jeová, inclusive, tem uma doutrina materialista marxista muito grande. Depois eu comecei a estudar o marxismo profundamente, a filosofia marxista, não as teses do Partido Comunista, mas a filosofia marxista, você percebe que existe uma profundidade ali do materialismo marxista. Arrisco a dizer que é talmúdico. Então, Para pensar, a filosofia marxista é talmúdica. Sim.
E tudo isso eu não conseguia materializar, isso que eu estou comentando aqui de uma maneira tão fluida, então isso para mim era uma grande confusão. E aí eu fui me afastando por questões tipo sectárias mesmo, assim, olha, a pessoa ali fumou um cigarro, ele foi expulso da religião, não senta na mesa para jantar com a família, amigos meus que eu tive que consolar que a avó era tudo na vida, que o pai foi assassinado e não podia sentar na mesa. E então assim, isso foi me afastando, e principalmente a falta de respostas. Só que o pensamento sectário, persecutório, é quase que policialesco. Você sente-se meio que num estado soviético. Não, num estado soviético. É num estado policial, assim, você está andando na rua sozinho, você tem a impressão que tem alguém vendo alguma coisa assim. Mas toda seita se alimenta do medo, isso é essencial. Exatamente. O medo de não pertencer ou o medo de ser flagrado. Exato. Então, esse sentimento demorou muito para sair. É como você pegar ali uma água suja e colocar na água limpa até isso sair. Então, foram quase 10 anos da minha vida. E nesse processo, desses 10 anos, os últimos 3, foi quando eu comecei a me aprofundar em estudos mais voltados à questão política, histórica, para entender como as coisas estavam chegando até aqui. Esbarrei no professor Lauro de Carvalho, e aí comecei a estudar com ele, comecei a fazer o COF, e aí você vai pegando muitas coisas que foram acontecendo historicamente, e em vez ou outra alguma coisa que santo, tal, etc. Tá, mas deixa eu entender isso daqui. Porque, pelo que eu estou entendendo, a Igreja Católica teve um papel predominante na formação do que a gente entende hoje como o Ocidente e boa parte do Oriente até. Então tá faltando. Acho que aqui tem um caminho que eu não estava entendendo. Basicamente, não estou tirando a China. E o Japão. E aí eu comecei a estudar. Eu era extremamente arrogante. Eu era, assim, eu praticamente cometia altas heresias contra Nossa Senhora. Assim, eu era um detrator de Nossa Senhora profundo. Ela ama mais esse, você sabe. Pois, olha, se eu for contar muita história minha que eu tenho com Nossa Senhora, meu amigo, até na minha conversão, antes de eu pensar em ser católico, do nada, eu estava num momento muito difícil da minha vida, me bateu de rezar Ave Maria, eu rezava Ave Maria e não entendia por que eu estava rezando, e na frente eu tive a resposta, mas isso eu deixo para uma outra oportunidade. Lá no Centro Dom Bosco eu conto essa história, tem lá o vídeo para quem quiser ver, né, no canal do Centro. E, enfim, então eu comecei a estudar o processo de queda ali do Império Romano, finalzinho do Império Romano e tal, aí bati em São Bento. Aí quando eu bati em São Bento, que inclusive meu santo de devoção, eu falei, rapaz, aí de São Bento, Santo Agostinho, e aí daqui a pouco São Francisco de Assis, o papel que São Francisco de Assis teve em algumas questões políticas, e daqui a pouco passei assim ao largo de São Tomás de Aquino, mas falei, isso aqui é interessante. Deu um pouco de preguiça, você fala, depois eu vejo. Depois eu vejo, né? A sua teológica. Depois eu vejo direito. Exatamente, né? Começa a mão pelas coisas. Foi passando a fonte de glória e voltou. Exato. E aí, eu comecei a perceber o que eu falei, a profundidade que a Igreja Católica tem na formação da sociedade e como isso foi combatido depois no processo revolucionário, isso tem uma profundidade. E por que isso aqui é completamente diferente do que eu aprendi no dia a dia do brasileiro, inclusive do brasileiro católico, porque eu venho de família nordestina. Mas existe? Porque assim, e aqui eu amo muito o Nordeste, eu sou descendente de nordestino, o Nordeste ele guarda diversas tradições, inclusive medievais, muitas tradições católicas, mas... o que há de catolicismo mais profundo no Brasil está no Nordeste. Está no Nordeste. Não tenho dúvida nenhuma disso. Só que ao mesmo tempo tem uma carga interior de São Paulo também, desculpa, mas é só. Tem uma carga de sincretismo religioso muito grande também, que vem principalmente no católico morno do Nordeste, e esse era o caso da minha família. Então você aprende que o quê? Que, não, santo, você está cultuando outro Deus. Opa, peraí. E existe muito na cultura mediana do Nordeste, não aquela mais religiosa, não, eu coloco o santo lá de cabeça para baixo na copa d'água, esse tipo de coisa. Uma macumbada, né? É um sincretismo, né, que tem lá. E aí eu tinha essa percepção muito errada da questão das imagens, a questão dos santos. Então, quando eu era criança, às vezes, uma vez por ano, meu pai me levava em Aparecida,
E eu olhava que não era como o santuário está hoje, eu via aquela construção gótica, eu tinha aquela coisa do santo na cabeça, eu tinha medo. Eu via a Igreja Católica como uma coisa obscura. E quando você passa a entender e percebe que os santos são o verdadeiro tesouro da Igreja para nós, foi aí que se deu a minha conversão. Então, por exemplo, um outro santo que eu amo muito é São Francisco de Sales. Como ele combateu as heresias calvinistas em Genebra. Aquilo ali é uma história que, quando eu vi, eu falei... E quando você para mal comparar, muito mal comparado mesmo, o nosso trabalho, né, Sr. Sepúlveda, tem muito do que São Francisco de Sales fez. E hoje a gente tem tanto recurso, olha aqui o que a gente tem. São Francisco de Sales tinha o quê? Pedaços de papel e uma pena para combater uma prensa. Em geral, uma pedrinha que ele subia. Exatamente. Então, assim, e hoje você que está assistindo, né, dá 2 cliques, vai na Amazon, compra lá a Controvérsia Católica, que foi tanto suor, com tanta entrega. Eu achei muito legal que vocês falaram de Santa Teresinha também. Santa Teresinha foi uma santa que eu conheci na minha conversão. E o que eu vi ali? Que nós podemos, no dia a dia, falhar e mesmo assim ser amados por Deus. Né? Uma passagem de Santa Teresinha que me marcou muito é aquela que ela estava doente, que no final da vida, quando ela ficou doente, ela ficou um pouco desgostosa, né? Teve um dia que ela foi para o sacrário, aí ela falou, hoje eu não quero rezar, eu vou ficar aqui só contando os azulejos. Tipo, é uma espécie de desafio. Mas tô aqui, mas não tô, tá? Mas depois ela ouviu de Nosso Senhor, né? Foi nesse dia que eu mais amei você. Porque mesmo não querendo rezar, você quis ficar na minha companhia. Então, são histórias assim que vai tocando a gente profundamente e a gente começa a perceber a Igreja Católica como ela é de fato. E que muitas vezes é uma coisa que eu acabo batendo de frente com muitos amigos católicos que eu tenho, que são católicos de berço, que hoje o católico de berço principalmente, ele não consegue entender a profundidade do que é a Igreja Católica e não consegue zelar e proteger ela. E muitas vezes, muito católico aceita uma protestantização da Igreja Católica, porque não conhece o tesouro que é a Igreja. E eu acho que isso é até um processo que a gente está vendo de muitos protestantes se convertendo ao catolicismo e automaticamente indo para o tradicionalismo. E aqui eu não estou falando do tradicionalismo enquanto um movimento dentro da igreja. Eu acredito que a gente tem que ser católico. Acho que quando você começa a sectarizar dentro da igreja também é um problema. Novamente aqui, não quero causar polêmicas, mas dentro da linha tradicionalista, a gente está começando a ver alguns problemas de cisão. Fiz uma brincadeira outro dia que o padre estava e falou assim, como chama mesmo aquela religião que de uma brota outra, depois brota outra, depois brota outra, depois outra? Como é que chama mesmo aquela religião? Aí você vai falar protestantismo, não sede-vacantismo. Então é um problema sério. Então eu acho que a primeira preocupação do católico é guardar os mandamentos do Nosso Senhor e os sacramentos. E rezar. E confiar em Nosso Senhor. Porque eu acho que aí é um problema, mas você percebe que tem muito católico que está indo para muito católico convertido do protestantismo está indo para esse caminho, por quê? Porque a destruição da igreja, ele já viu, ele viveu dentro da destruição que é a heresia protestante. Então, quando ele olha a erosão, a expressão que o Sr. Sepúlveda usa, que eu gosto muito da igreja católica, e ele fala, não, peraí, eu vim para cá, não foi por isso daqui, foi para fugir disso daqui. Então, e perceba, sempre os santos têm um papel fundamental na vida desses católicos que vieram do protestantismo. E eu acho esse tema da erosão tão interessante que eu queria perguntar para o padre duas coisas. Primeiro, como é que são os santos de devoção de um padre? O papel dos santos na vida de um padre, não no púlpito, no dia a dia. E segundo, como é que o senhor interpreta hoje a santidade como categoria, santidade dentro do clero? Se é um valor. Sim. Ou se a pastoralidade sobrepuja a santidade. Sim. Olha, a primeira coisa que a devoção entendida, a devoção, na fórmula católica, ela é constituída por três graus. Que eles definem
o que a Sagrada Doutrina Católica define na linguagem dos santos por devotio, ela tem 3 graus. É interessante que é o terceiro grau dela que foi passado para primeiro e que tornou-se único por causa do excessivo sincretismo, por causa do excessivo religiosismo sentimental e assim por diante. Quais são os 3 graus da devoção? Da devoção, porque é o que você está perguntando. O primeiro grau da devoção, é imitatio, a imitação. O segundo grau da devoção, a comunhão, a comunhão com Ele. O santo. E o terceiro e último grau, bem depois do primeiro e bem depois do segundo, a intercessio, a petição, a potestade suplicatória. Então, assim, quando, por providência santíssima, Deus tende a atrair-nos para um caminho sólido de santificação através daquele que Ele vai nos dar como modelo para imitá-lo.